Abra a Bíblia Sagrada, você que trouxe, você que não trouxe. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3. Versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 11. Você que pode, nos acompanhe. E você que não pode, fique em espírito de oração e abra os ouvidos e o coração em o nome de Jesus. Amém? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo as alpargatas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Pode fechar as Bíblias Sagradas, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus, e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, meu Deus, neste lugar. Te peço, Senhor Jesus, que venha, meu Deus, sobre cada vida, meu Deus, sobre as pessoas que estão na Web TV, sobre as pessoas que estão na internet, no YouTube, Senhor Jesus, sobre as pessoas que estão na rádio, meu Deus, sobre as pessoas, meu Deus, lá da igreja de Itapetininga, meu Deus, sobre as pessoas, meu Deus, que estão também lá na Paraíba, meu Deus, ou em qualquer lugar do mundo, meu Deus, que o teu Espírito Santo visite a pessoa que escutar a tua palavra, meu Deus. Isso eu te dou glórias e graças, porque somente a ti é digno de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Pode aplaudir a Jesus, sente-se, fique à vontade, pode se assentar aí. Olha só o que a Bíblia Sagrada nos revela. Nós temos aqui uma passagem em que João, o Batista, estava batizando as pessoas no Rio Jordão. Só que fica fácil eu pregar esta palavra há 2000 anos atrás, porque a palavra batismo era uma palavra comum, era uma palavra do entendimento leigo, do entendimento social. Quando nós falamos hoje, ora, fulano vai se batizar, é muito forte a conotação espiritual que se dá nesta palavra. Mas isso agora, por uma transformação do verbo. Porém, neste tempo não era assim. Não era essa a interpretação que Batista, o João o Batista, ele tinha para esta palavra. Não era ainda. Veja, na sequência nós vemos que Jesus também se batizou. Na sequência ali, logo um pouquinho depois, a palavra começa a explicitar sobre isso. Só que quando eu falo de batismo, aqui na Bíblia Sagrada, veja o quanto era comum essa palavra na época. E hoje uma palavra ligada à religiosidade, à espiritualidade, às cerimônias, não é isso? Se eu falasse, por exemplo, para um funileiro, eu vou falar, olha, teve um Peugeot que bateu no poste, a lateral, pegou o paralama, as duas portas, porta traseira, o para-choque e a coluna do carro. É uma habilidade comercial que ele conhece. Ele vai saber o trabalho que dá voltar aquele carro no lugar, se é que é possível. Se eu pegar o mesmo exemplo e falar talvez para uma cozinheira, ora, nós vamos fazer ali uma dobradinha. Aquela mulher já começa a pensar no trabalho que dava, pegar lá tudo que precisa, escaldar, tirar o cheiro, cortar, temperar, cozinhar, até ficar no ponto de servir. Da mesma maneira, e o mesmo exemplo, se eu falar para um vendedor, eu falo, olha, hoje nós vamos aqui trabalhar com uma meta de 1 mês em 1 semana. O vendedor já começa na cabeça dele pensar em planilhas, pensar no trabalho que aquilo vai dar, o quanto de ordem de serviço ele tem que emitir, o quanto ele tem que pedir para o seu fornecedor e as maneiras que ele vai trabalhar para que aquilo aconteça. Quando eu falo de batismo,
Era essa a sensação que as pessoas tinham. Por quê? Porque o batismo, essa palavra batismo, derivada da palavra baptismo, baptizei, né? Ela era uma palavra comercial. Como assim? Era uma palavra ligada a trabalho, ligada a labor. Por exemplo, se nós pensarmos naquele tempo, nós pensamos lá no José do Egito, quando ele ganhou uma roupa colorida, que gerou ciúmes nos seus irmãos. Quem lembra disso? Lembra? A igreja lembra? Por que ele gerou ciúme? Porque era muito mais comum e muito mais fácil você ter um tecido ou um couro na cor crua. Porque o ato de colocar cores em tecido, em couro, é muito laboroso, era muito trabalhoso. E essa palavra batismo, ela vem desse processo, do processo de tingir roupas e couro. Por exemplo, quando você falava para alguém assim, olha, nós vamos batizar essa roupa da cor azul. Você pegava grandes tonéis gigantescos, você, depois de um trabalho ali, ou com o couro, né, ou com a lã, ou com a fibra de algodão, ou de embaúba, seja qual for a fibra natural que você vai usar, você mergulhava aquele tecido, aquele pano, aquela fibra, naquela tina. Só que eu vou falar um negócio para você. Pensa num negócio fedido. Pensa num negócio mal cheiroso. Por quê? Se eu estiver falando de couro, eu estou falando de gordura, eu estou falando de sebo, eu estou falando de restos de carne, eu estou falando de fibra endurecida, eu estou falando literalmente de coisas putrefadas. Se eu estiver falando, todavia, sobre tecido, ovelha. Eu estou falando sobre, olha lá, vai passando as imagens para vocês podem ir olhando. Eu estou falando sobre bichos, carrapatos. Eu estou falando sobre suor dos animais. Eu estou falando também sobre pequenas pragas, pequenos gafanhotos, sobre esterco, sobre estrume. Eu estou falando sobre sujeira. Quando essas coisas começam a passar pela nossa cabeça, e a gente começa a entender o real cenário, que esta palavra venha nos arrebatar, a coisa começa a mudar de figura. Eu não sei se algum de vocês já viu um curral de cabra, de ovelha, caprino, seja qual for. Já viu? Meu amigo ali já viu. Né? Quem já viu aqui? Levanta a mão, sem ser meu amigo. Legal. Então, me ajuda aqui. É cheiroso? É fedido, não é? Mas é muito fedido. Cheira muito mal. É um cheiro absurdo. Absurdo. E quando você começa a entender que esta palavra ela estava falando em quê? Você tem ali várias tinas, com várias cores, com elementos diversos, elementos ácidos. Elementos ácidos? Sim, elementos ácidos. Você tem enxofre, você tem cloreto, hipercloreto. Você tem ali sal, muito sal. Você tem diversos e diversos elementos que misturado com sangue, misturado com fibras vegetais, misturado com lava, com esterco, com estrume, dão cores diferenciadas. E quando aquela pessoa que estava trabalhando, que estava laborando no tingimento do tecido ou do couro, né, ele estava exposto a toda aquela podridão, ele pegava o tecido cru, cheio de manchas, cheio de imperfeições, e ele começava ali um trabalho de imersão. Essa palavra batismo, ela deriva da palavra imergir,
para curtir, para colorir, para baptizar. Por isso que é um absurdo quando você vê algumas pessoas que falam: olha, eu vou te batizar. Aí pega um pouquinho de água e joga na cabeça da pessoa assim, ó. Está na contramão da palavra. É uma palavra que eles mesmos leem. Não, eu vou te batizar, agora está batizada. Psh, dá uma talagada de água com sal na cabeça da pessoa. Quem já viu isso? Já viu? É possível fazer uma imersão com uma talagada de água? Não é possível. É possível fazer um tingimento numa talagada de água? Não é possível. Quando você parte então para a constância de que aqueles tanques, cada um tinha uma cor. Eram tanques gigantescos, lugares gigantescos, cheios de moscas, cheios de acidez, cheios de diversas e diversas coisas. E o curtidor, ele pegava aquele tecido e ele imergia na água. No momento que ele submergia totalmente aquele tecido, aquele couro na água, aquela água ia tomando parte do tecido, quebrando fibras, acertando moléculas, ele ia totalmente tomando a forma daquele novo objeto que saía. Antigamente era muito comum, né, você falar ainda em tingir roupas e tudo, né, hoje é menos, né? Mas que venha para a nossa cabeça o ato de que aquela roupa, aquele tecido, no momento que ele era imerso na água, nunca mais ele voltava o mesmo. Ele era totalmente impregnado com as cores a qual você expôs aquela fibra, aquele tecido. Por isso que quando João o Batista, ele começa a falar aqui de batismo, era uma palavra que era muito simples para eles. E nós muitas vezes não tínhamos a ideia do real significado. Ora, e de onde ele tirou esse ato de batizar? Já existia uma cerimônia nos judeus, existe ainda uma cerimônia dos judeus, chamada mikve, que é uma cerimônia a qual os judeus são imersos em água, são submergidos à água, e ela é ligada à purificação, mas a purificação da parte externa, né? Como se fosse quase que um banho. Existe ali, claro, uma conotação espiritual, mas muito mais um peso de acidade, de limpeza, tá? Então o João Batista, totalmente impulsionado pela força do Espírito Santo, começou a sair pelo Jordão e falando: olha, eu vou te batizar com água. E assim ele começou a batizar. Ele começou a imergir aquela pessoa para sepultamento da velha criatura. E quando aquela pessoa submergia num ato de confissão pública, num ato de assumir que queria um novo andar na vida, num ato em que queria ser diferente de tudo que estava sendo até agora, quando João o Batista começava a batizar com a água para arrependimento dos pecados, e Paulo ainda fala que o batismo é um só, desde que Romanos, se eu não me engano, desde que tenha sido concebido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é uno, e não existe substituto para o batismo. Quando João Batista ele passa a fazer esse ato de batizar as pessoas, um certo dia ele é indagado: ora, eu batizo com água para o arrependimento, mas vai chegar um dia aquele dia em que se batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vai chegar um dia em que vai se batizar com o Espírito Santo e com fogo, e
aquele que vai batizar após mim, ou seja, Jesus, eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Eu me impressiono com as palavras de João Batista, porque, meu Deus, o próprio Cristo falou assim, olha só, entre aqueles nascidos de mulher, né, entre aqueles gerados de forma natural, não existe profeta maior do que João Batista. E a minha cabeça vai longe, porque eu vejo na Bíblia grandes homens que fizeram milagres maravilhosos. Elias foi arrebatado. Meu Deus, nós vemos Isaías. Meu Deus, como foi a vida de Isaías? Nós vemos Oséias, que restaurou de novo Jerusalém. E palavras de Jesus, não existe profeta maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque ele batizava. Porque ele servia como obra e ferramenta de Deus para fazer a imersão e a ressurreição de uma nova criatura. Eu quero te convidar agora a entender o poder que você tem quando aceita o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Por quê? A Bíblia Sagrada fala que você vai ser, assim que você aceita Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Você acabou de ler, e com fogo. Eu estou falando de uma imersão total dentro da sua vida. Eu imagino neste momento o teu espírito sendo imerso dentro do Espírito Santo de Deus. Eu imagino neste momento, no momento que você aceita Cristo, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, moldando, tingindo, colorindo cada molécula do teu espírito. Eu imagino a sua vida sendo transformada, porque é isso que a Bíblia Sagrada fala. O seu andar vai ser diferente. Eu era um tecido cru, mas agora você não é mais. Quando você aceita ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, você aceita ser batizado, você aceita ser imerso por entre a graça do Senhor Jesus. E naquele momento do seu batismo no Espírito Santo, você vai sendo trabalhado, você vai sendo moldado, você vai sendo colorido, você vai sendo transformado, você vai sendo tingido, impregnado com o poder do Espírito Santo de Deus. E quando você sai daquela imersão espiritual, quando você sai daquele campo, daquela tina de Espírito Santo, você sai totalmente transformado, você sai totalmente impregnado pelo poder e a graça do Senhor Jesus. E tem mais. A Bíblia Sagrada, ela nos fala que você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Para quem já viu, ou leu, ou fez, ou viu a mãe fazer, a avó fazer o tingimento, depois que você tinge um tecido, você faz o quê? Alguém falou aí, fixação, não é? Fixação? É isso? É isso. Geralmente o pessoal põe algum tipo de ácido ou sal, não é isso? Para poder fazer o tingimento, não é isso? Cadê as irmãs mais antigas? É isso? É isso? As irmãs mais experientes, né? Conhecem mais. É isso mesmo? É isso mesmo. Você joga sal, né? E mexe. E agora, se eu falar para você que o que vai fazer a fixação do Espírito Santo dentro da sua vida é o fogo do Senhor Jesus. É a graça do Senhor Jesus que vai trabalhar e vai fixar e vai corar aquilo dentro do teu coração, que vai transformar a sua vida, a sua alma, o teu espírito, e não vai permitir que essas cores desbotem em você. Não vai permitir que vocês sejam mais descorados. Não vai permitir mais que o teu espírito desbote. Meu Deus do céu, quando eu vejo essa palavra, o meu coração se alegra. Porque, meu Deus, muita gente estava lá, eu estive por vezes, desbotado, caído, sem cor, sem graça, meio, sabe, aquela coisinha.
E quando nós somos imersos no Espírito Santo de Deus, eu vejo todo aquele poder tingindo o nosso espírito e se impregnando na minha alma, se impregnando no meu agir, se impregnando no meu viver, e transformando o meu caminhar, transformando o meu pensar, transformando as minhas palavras, transformando os meus ouvidos e olhos. E cada vez que eu sou mais impregnado pelo Espírito Santo, e quanto mais tempo eu fico imerso no fogo do Espírito, mais aquele tecido que a minha alma vai se colorir. E quanto mais tempo eu fico fixado, quanto mais tempo eu fico imerso com a presença de Deus, muito mais tempo ainda eu vou ficar mais impregnado da presença do Senhor. Quando nós pensamos que isso é para a nossa vida hoje, eu vou pegar aqui uma palavra só para você testificar, no livro de Atos, capítulo de número 2, eu não lembro o versículo, veio agora, não estava no script, é Atos, capítulo de número 2, eu acho que é 7 ou 8, espera aí, que é o cumprimento dessa palavra aí. Atos capítulo de número 2, versículo 1, eu vou ler para você. Olha só, o livro de Atos é o livro que nós estamos vivendo hoje. É o livro que não tem final. É o livro que ainda está sendo escrito pela igreja de Cristo. E ele diz assim, no livro de Atos capítulo de número 2. Espera aí que... E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos acordadamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa daqueles que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repetidas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Só para esclarecer uma coisa aqui nós vemos outro agir, que é a manifestação do Espírito Santo, tá? Não necessariamente a pessoa que está cheia do Espírito Santo vai falar em outras línguas, tá? Existem grandes discussões teológicas sobre isso, mas uma é estar impregnado do Espírito Santo e a outra é a manifestação do Espírito Santo. Mas o fato é que nós vemos as promessas de João Batista se cumprindo, como estão cumpridas no livro de Atos para a nossa vida hoje. E quando isso acontece? Acontece no momento em que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Neste momento nós damos lugar, falou, olha meu Deus, eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. Neste momento você já deu liberdade e autonomia para ser impregnado pelo Espírito Santo, para ser imerso no Espírito Santo, para ser tingido, para ser batizado com o Espírito Santo. E neste momento a sua cor passa a ser a cor do Espírito Santo. É bem verdade que tem uns que tem uma cor mais viva, tem outros que tem uma corzinha ali, né? Já mais ou menos, né? Por quê? É mérito de quem passa mais tempo na presença do Senhor. É mérito de quem se envolve mais com a presença do Espírito Santo. Por exemplo, se você tem lá uma cor vermelha, e você imerge um tecido cru e tira ele na sequência, com 20 segundos. E vai ser impregnado, vai? Agora, e o tecido que você deixou 2 dias atrás? Qual que vai ter uma cor mais viva, mais vibrante? O mais antigo, não é assim? Aquele que está mais tempo exposto à presença do Espírito Santo. Assim também somos nós, que estamos dia após dia buscando ficar imersos, buscando ficar mergulhados na presença do Espírito Santo de Deus, para ser batizado todos os dias da nossa vida, para ser batizado todos os momentos da nossa estadia aqui nessa terra.
porque é o que nós queremos, é o que nós buscamos. Ter cores vibrantes e cores coloridas, ficar impregnado até o último grão de nossa alma e espírito. Quando eu vejo essa palavra, o meu coração se queima, eu falo, meu Deus, é por isso que aquelas pessoas entendiam, porque eles viviam isso. É por isso que aquelas pessoas começavam a fazer muito sentido o batismo. E hoje a gente tem tanta dificuldade, porque o Senhor Jesus vem falando com a gente dia após dia, e a gente prefere renunciar, a gente prefere falar assim, não é comigo, eu vou esperar mais, eu vou dar mais um tempo. Oh meu Deus do céu, mas que tempo? O tempo chega mais cedo para alguns. E se o Senhor tem um plano para a sua vida na data de hoje? E se o Senhor tem um plano na sua vida, porque quer deixar você impregnado com a presença do Espírito Santo de Deus? Ou você prefere ficar como aquela lã, aquele couro sem tratamento, podre, sujo, cheio de excrementos, mal cheiroso? Ou como você vai ser mergulhado, e você vai ser transformado, você vai ser vivificado, você vai ser, sobretudo, algo útil para que Deus possa usar você. Eu nunca vi ninguém fazer roupa de tecido podre. Eu nunca vi. Como é que você quer que Cristo use a sua vida? Como é que você quer que o Senhor Deus trabalhe dentro do seu lar, se você não tem coragem de tomar uma confissão pública por Ele? Como é que você quer uma mudança de vida dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu lar, se você não tem coragem de falar, Senhor, eis-me aqui, me impregne com a Tua presença. Eu quero uma mudança de vida, eu quero estar cheio de Ti, eu quero estar transformado com o Seu agir e com o Seu saber. E eu não ligo para que a sociedade vai pensar de mim. Sabe por quê? Porque eu quero o Senhor, meu Deus. Eu estou decidido. Eu quero novidade de vida, eu quero ser transformado, eu quero uma mudança real e irrestrita para dentro do meu agir. É uma confissão de fé que nós temos a cada dia para a nossa vida em nome de Jesus.